One of the most interesting things that you need to keep in mind when you study prophecy is that God's got a plan for history. How many of y'all know that? Uma das coisas mais interessantes quando nós estudamos profecia é nós termos em mente que Deus tem um plano para a história. Quantos sabem disso? That's right. You know, we're not just drifting in space. Nós não estamos simplesmente vagando pelo espaço. We're not just floating around in the universe Nós não estamos simplesmente flutuando no universo, with no purpose or direction, sem propósito, sem rumo. even though some of our lives seem directionless. Embora algumas das vidas que nós olhamos à nossa volta pareçam não ter nenhum rumo. God is moving us from a garden to a city with a cross in between. Deus está nos fazendo mover de um jardim rumo To a city with a a cross. uma cidade, e no meio do caminho entre esse jardim e a cidade há uma cruz no meio. God's in control of history. Deus está no controle da história. And the purpose of history is to glorify Jesus Christ. E o propósito da história é glorificar a Jesus Cristo. Jesus Christ is the hero of history. Jesus Cristo é o herói da história. When we look at the different ages of history, Quando nós olhamos para as diferentes eras da história, we see that man always fails, nós vemos que o homem sempre fracassa, but God has provided grace through Jesus Christ, mas Deus proveu graça por meio de Jesus Cristo. so that by the time man goes through every possible situation, De forma que cada vez que o homem enfrenta as mais diversas situações, we'll see that it is through God's grace that we survive. nós vemos que é pela graça de Deus que sobrevivemos. The earth is not going to be blown up by an asteroid or something like that. A terra não será destruída por um asteroide ou coisa parecida. God is going to destroy the earth. Deus destruirá a terra. And that's why those of us that know Jesus Christ as our Savior will be able to be preserved. É por isso que nós que cremos em Jesus como nosso Salvador, seremos preservados. If you want to look at future events, they look something like this. Se você quer olhar para os eventos futuros, eles têm mais ou menos essa aparência. We're currently in the church age right about here, Nós estamos aqui na era da igreja, probably right before the rapture. provavelmente logo antes do arrebatamento. Then at the rapture, the church will be taken to heaven and experience the bema judgment of Christ. Então aí a igreja levada para o céu passará pelo tribunal de Cristo. How many of y'all know that all Christians will be evaluated for whether you've lived faithfully for Christ? Quantos aqui sabem que todos os cristãos serão avaliados se viveram ou não uma vida fiel por That's right. Cristo? Levante a mão. That's right. This is not whether you are saved or not. Isso não diz respeito a estar ou não salvo. This is whether or not you've been faithful in living the Christian life for the Lord. Isso diz respeito se você foi ou não fiel ao viver a sua vida por Cristo Jesus. And then the church will be made ready, as Revelation 19 says, E aí, conforme diz Apocalipse 19, a igreja vai ser preparada and we will be married to Christ e nós nos casaremos com Cristo and return with him at the second coming. e voltaremos com Ele na sua segunda vinda. And then we will have the marriage supper or the celebration during the millennium. Então nós teremos a celebração desse casamento durante o milênio. Meanwhile, on earth, Enquanto isso, na terra, there will be the 7 years of tribulation nós teremos os 7 anos de tribulação, that will lead up to the battle of Armageddon, que conduzirão à batalha do Armagedon, which will then result in the second coming of Christ. que vai resultar na segunda vinda de Cristo. How many of y'all know the second coming of Christ is a rescue event? Quantos de vocês sabiam que a segunda vinda de Cristo é um evento de resgate? That's right. Christ is coming to rescue Israel. Cristo vai voltar para resgatar Israel. That is the specific purpose of the second coming. É o propósito específico da segunda vinda de Cristo. And that's why the tribulation period is to prepare Israel É por isso que o período da tribulação é para preparar Israel
for accepting Jesus as the Messiah. para aceitar Jesus como Messias. And it is also to judge what Revelation calls the earth dwellers. Earth dwellers. E é também para julgar aquilo que Apocalipse chama os habitantes da terra. That is a term out of Isaiah 24 and Isaiah 26. É um termo utilizado em Isaías 24 e 26, That is a special term used in the book of Revelation for unbelievers que é um termo especificamente usado no livro de Apocalipse para os incrédulos, who reject Jesus Christ. que rejeitam a Jesus Cristo. Then, at the second coming, Aí na segunda vinda, Christ will set up the 1,000-year reign on earth, Jesus vai dar início a um reino milenar sobre a terra, where he will reign and rule from Jerusalem. onde ele reinará a partir de Jerusalém. At the end of this period, history will come to an end as we know it. Ao final desse período, a história chegará a um fim, como sabemos. Then there'll be the great white throne judgment for unbelievers Aí haverá o juízo do grande trono branco para os incrédulos, who have rejected Jesus Christ. que rejeitaram a Jesus Cristo. They will be judged and cast into the lake of fire. Eles serão julgados e lançados no lago de fogo. But the present heavens and earth will be destroyed. Mas os presentes céu e terra serão igualmente destruídos. And God will create a new heavens and a new earth where believers will live with him forever. E Deus criará novos céus e nova terra, onde os crentes viverão com Ele para sempre. And that's a long, long time. E isso é um tempo muito longo, para sempre. Now, as we move through the tribulation period, À medida que nós passamos pelo período da tribulação, there are a series of judgments that God will dispense during this period. há uma série de juízos que Deus dispensará durante esse período. And the first set of judgments are called the seal judgments. E o primeiro grupo de juízos é chamado de os juízos dos selos. And the first four judgments are also called horse judgments. Os primeiros 4 juízos são chamados de juízos dos cavalos, que tem os cavalos como símbolos. And so the first judgment is the white horse judgment, which is the Antichrist that comes on the scene. Então, o primeiro selo é o selo do cavalo branco, que é o selo do anticristo, que vem to set up his counterfeit program. para introduzir o seu programa falso, mentiroso. And he begins by using what we'd call an underground or clandestine approach. E ele vem usando uma abordagem assim, subterrânea, digamos assim, subjetiva, por baixo do pano. Then the second judgment is the red horse judgment, the clandestine war breaks that into a hot shooting war. Então, o segundo selo, ao contrário do primeiro, que é uma guerra fria, agora é guerra aberta, escancarada, e é representado pelo cavalo vermelho. And the result of this is the third judgment, which is the black horse judgment, and there is famine. E o resultado desse segundo juízo é o terceiro juízo, o terceiro selo, que é a fome, representada pelo cavalo preto. Then the fourth judgment is death, and 1/4 of the earth's population dies as a result of these judgments. Então, o quarto juízo é o juízo da morte. 1/4 da população do mundo morre como resultado desse quarto juízo. Now, in my opinion, this is the only place in Revelation where you have man fighting man. Na minha opinião, esse é o único lugar do Apocalipse onde você tem homens lutando contra homens. This is an important theological point. É um ponto teológico importante a se ressaltar. Because in the trumpet and seal judgment, trumpet and bowl judgments, Porque nos selos, nos juízos das trombetas e das taças, it is God bringing these judgments down supernaturally from heaven. é Deus trazendo esses juízos de forma sobrenatural do céu. So therefore, they should not be interpreted as God using human instrumentality. Então não devem ser interpretados aqueles juízos das trombetas e das taças como sendo Deus que traz à terra por instrumentalidade humana. The fifth seal judgment is martyrdom. O quinto selo é um martírio,
And this is further evidence that there are many believers coming to Christ during the tribulation. E esse selo é mais uma prova de que haverá muitas pessoas se convertendo a Cristo durante a tribulação. And the believers cry out at this point, "How long, O Lord, holy and just?" E a essa altura que os santos clamam: quanto tempo ainda vai durar, Senhor justo e santo? "Will thou not avenge our blood of those who dwell on the earth?" Tu não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam a terra? There's the use of earth dwellers. Earth? Earth dwellers. Aí está o uso daquela expressão habitantes da terra que eu me referi há pouco. And God tells them, He gives them a white robe and tells them to sit down and wait. Então Deus dá a eles uma vestimenta branca e diz para que eles se assentem e aguardem. You know how when you go into a building that has a long line, they give you a number and tell you to sit down and wait. Sabe como é que é quando você entra numa fila de banco ou coisa assim, que você tem uma senha, que eles dão uma senha e dizem para você pegar aquela senha e ficar sentadinho esperando? And we find that during the bowl judgments, their prayer is answered. E nós verificamos mais tarde nos juízos das taças que a oração deles é respondida. Then we see the sixth seal judgment is the wrath of the Lamb. E aí nós vemos que o sexto selo é a ira do Cordeiro. And here it says the heavens roll back. E aqui o texto diz que os céus se retraem. And I believe a theophany occurs, Eu creio que uma teofania aí acontece. where the earth dwellers Os da terra são capazes de enxergar o Cordeiro assentado sobre o trono. and therefore they know that this is God's judgment and not just man fighting man. Então aí eles reconhecem que é o juízo de Deus, não é simplesmente uma questão de homens lutando contra homens. Otherwise, some man may say to his wife at breakfast, Ou então um homem vai virar para sua esposa no café da manhã e vai dizer: "Gladys, is this the El Nino effect?" Maria, isso aqui é o efeito do El Ninho que está acontecendo? No, it's God's judgment. Não, não é o El Ninho, é o juízo de Deus. And the response of man is they'd rather hunker down in caves and take God's judgment rather than repent. E o que o homem vai fazer como resposta a esse juízo de Deus é, em lugar de se arrepender, ele vai fugir, vai tentar fugir do juízo de Deus. And so we see that these judgments start consecutively, but they occur throughout the first half of the tribulation. Então nós vemos que esses primeiros 7 juízos são consecutivos, mas eles ocorrem durante a primeira metade da tribulação. And the seventh seal judgment gives rise to the 7 trumpet judgments. E aí o sétimo selo dá início aos juízos das trombetas. And in the trumpet judgments, you have angels administering all of these. E nesses juízos das trombetas nós temos anjos ministrando esses juízos o tempo todo. And it says throughout these judgments that 1/3 of this is destroyed and 1/3 of that is destroyed. E através desses juízos todos, nós vemos a expressão que 1/3 disso é destruído, 1/3 daquilo é destruído. The 1/3 tells us that this is a partial, not a full judgment. Esse 1/3 diz para nós que é algo parcial e não total. And possibly the 1/3 relates to the fact that 1/3 of the angels fell. E esse 1/3 talvez tenha ligação com o fato de que 1/3 dos anjos caíram junto com Satanás. And this is told us in Revelation chapter 12. O que nos é informado em Apocalipse 12. And since angels are related to this judgment in a heavy way, that's probably why he picks the number 1/3. E já que os anjos estão diretamente ligados a todos esses juízos, ele usa essa expressão, ele escolhe essa expressão 1/3, talvez por causa disso. Also, there's many similarities between the trumpet judgments and the 10 plagues in Egypt. E existe uma similaridade muito grande entre os 7 juízos das trombetas e as 10 pragas do Egito. Instead of being located just in Egypt, these are global. Mas em lugar desses juízos se localizarem apenas no Egito, como foram as pragas, agora é uma coisa global. So the first judgment is hellfire that's sent on the earth. Então, o primeiro juízo é fogo me foge a expressão agora. Granizo, obrigado. Jogado sobre a terra, tirado sobre a terra. Thank you.
Obrigado. The second judgment is a burning mountain that's cast into the sea. O segundo juízo é uma montanha em chamas que é lançada sobre o mar. The third judgment is wormwood, which means bitter, that's cast upon the waters. O terceiro juízo é que as águas se tornam amargas. So I assume the Amazon will become bitter. Então eu pressuponho que as águas da Amazonas vão ficar amargas. Then it says the sun, moon, and stars that are upon the heavens, 1/3 of them are blackened. Aí diz que o sol, a lua e um terço das estrelas, tudo se escurece. Then you have the demonic locusts that ascend upon mankind for 5 months. Aí nós temos os Locusts. os Insects. gafanhotos demoníacos que são enviados sobre a terra. These are demons that are let up out of the pit Demônios que são libertados do abismo, that take the form of a swarming locust insect. que assumem a forma de gafanhoto devorador. And in a similar vein, you have the sixth judgment, which are 200 million demonic horsemen that descend upon people. E nós temos em seguida o sexto juízo, que são aqueles 200 milhões de cavaleiros que vêm sobre o povo. And thus, then the seventh trumpet judgment gives rise to the 7 bowl judgments. E a sétima trombeta, o sétimo juízo de trombeta, dá origem os 7 juízos das taças. But before the book of Revelation moves on to the second half of the tribulation, it pauses in the middle. Mas antes do livro de Apocalipse entrar nesses últimos 7 juízos, ele faz uma pausa And introduces us to 7 key figures e nos apresenta 7 personagens-chave that will play an important role in the second half of the que tribulation. desempenharão papel importante na segunda metade da tribulação. And the first one is the woman, which represents Israel in Revelation 12. E a primeira desses personagens é a mulher que representa Israel em Apocalipse 12. Next is the dragon, which is Satan, also in Revelation 12. E em segundo lugar aparece o dragão, que é Satanás, também presente em Apocalipse 12. How do we know the dragon represents Satan? Como é que nós sabemos que o dragão representa Satanás? Because it says the dragon is Satan. Porque o texto diz que o dragão é Satanás. In fact, that is so clear you'd have to have a PhD in theology not to understand it. Aliás, isso está tão claro que você tem que ter um PhD em teologia para não entender que é isso. Then it says the male child is Jesus Christ. Aí diz que a criança, o filho, é Jesus Cristo, o filho varão é Jesus Cristo. And Michael the archangel in Revelation 12 is introduced. E aí nós somos apresentados ao arcanjo Miguel, também no capítulo 12. How many of y'all are familiar with Daniel 12, where it says, and Michael the archangel stood? Quantos de vocês se recordam do texto de Daniel 12, que diz que o arcanjo Miguel se pôs em pé? Daniel 12 tells us that he stands getting ready to do something on behalf of Israel. Daniel 12 nos dá conta que ele se levanta como que se preparando para fazer algo a favor de Israel. Revelation 12 tells us what it is that Michael does on behalf of Israel. E Apocalipse 12 nos diz o que é que o arcanjo Miguel faz a favor de Israel. And that is he removes from heaven the beast and the fallen angels. E o que ele faz é remover do céu a besta e os anjos caídos. And he protects Israel in the wilderness. E ele protege Israel no deserto. And during the last 3.5 years, the remnant of the Jews will leave Jerusalem and Judea and be protected in the wilderness, which is probably Petra. Então, durante a segunda metade da tribulação, o remanescente de Israel que estiver vivo vai deixar Jerusalém, toda a terra de Israel, e vai se refugiar numa região desértica, provavelmente a cidade de Petra. And God will supernaturally protect the nation of Israel like he did during the Exodus. E Deus vai proteger Israel de forma sobrenatural como ele o fez durante o Êxodo. Because it says in Revelation chapter 12 that he will bear them up on eagle's wings.
Porque em Apocalipse 12 diz que ele os protegerá em asas de águias. Now, this does not refer to the American or Israeli Air Force. Isso aqui não tem nada a ver com a Força Aérea Americana nem a Força Aérea Israelita, But is a figure of speech that is used in the book of Exodus to refer of Israel's supernatural deliverance during the Exodus. mas é uma figura de linguagem utilizada já no livro de Êxodo para mostrar a libertação sobrenatural que Israel experimentou durante o Êxodo. So most likely God will provide manna and other provisions supernaturally for the Jews as they hide in the wilderness. Então, muito provavelmente Deus vai suprir um maná e outras provisões para Israel enquanto eles se esconderem no deserto. And that's the fifth key figure is the remnant that I've been talking about. E o quinto personagem chave são justamente os remanescentes, o Israel salvo. And then the sixth key figure in Revelation 13 is beast number 1, who we know as the Antichrist. E o sexto personagem chave de Apocalipse é a besta número 1, que é o anticristo, que está no capítulo 13. And then the seventh figure is beast number 2, known as the false prophet. E o sétimo personagem é a besta número 2, que nós sabemos ser o falso profeta, também Apocalipse 13. So with these 7 key figures introduced in the middle of the Revelation, we can go on to the next phrase, and that is the mark of the beast. E uma vez que esses 7 personagens nos foram devidamente apresentados, nós podemos ir para o próximo evento, que é a marca da besta. Fonzie. It's an American actor. Revelation 13:16 says, Apocalipse 13:16 diz: faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. notice it says that he will receive a mark upon the right hand or upon the forehead. Repare que o texto diz que ele vai receber uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Now, the reason that this does not allow for the mark to be in you or under your skin O motivo pelo qual essa marca não será algo que estará subcutânea, debaixo da pele, is because the Greek word epi is used in the genitive case and it can only mean upon, not in. é que a expressão grega epi, usada com o genitivo, não quer dizer dentro de, quer dizer sobre, na. Now, in the middle of the tribulation, chapter 14 tells us about 3 angelic announcements, because we're now entering at this period of history a unique time in history. Agora nós estamos entrando dentro de um momento único na história. The world at this time is going to be polarized between believers and unbelievers. O mundo estará polarizado entre crentes e incrédulos. Today we live in the church age, and you do not know if the greatest atheist may not become a believer before they die. Hoje você está vivendo na era da igreja e você não sabe se o maior de todos os ateus vai ou não se converter antes de morrer. We live in the age of grace. Nós vivemos na era da graça. But during the second half of the tribulation, Mas na segunda metade da tribulação, the mark of the beast will polarize all of humanity between believer and unbeliever. a própria marca da besta será o fator de polarização da humanidade entre crentes e incrédulos. And this is why the first angelic announcement E é por isso que o primeiro anúncio angelical is that the angel preaches the gospel worldwide and warns of impending judgment. o primeiro anúncio é que o ser angelical prega o evangelho em todo o mundo e adverte sobre o juízo que está próximo. And I saw an angel flying in the mid-heaven, Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas.
So we have the time of the greatest intensity of evangelism in the history of the world at this point. E nós vamos ter o momento de maior intensidade de evangelização na história que já houve. You not only have the normal preaching of the gospel like we have today, Nós não vamos ter apenas a pregação normal do evangelho que conhecemos hoje. during the first half of the tribulation, there's been the 144,000 witnesses evangelizing the world. Durante a primeira metade da tribulação já houve 144 mil testemunhas evangelizando o mundo. And there's been the 2 witnesses in Jerusalem evangelizing the Jews. E houve as 2 testemunhas em Jerusalém evangelizando os judeus. And now you have an angel that literally preaches the gospel to every person on earth. E agora nós temos um anjo que literalmente prega o evangelho a todo mundo. So everyone will know the gospel so that if they reject it, they will be responsible. Então todos ouvirão o evangelho e saberão do evangelho, de forma que, se o rejeitarem, serão tidos por responsáveis. The second angelic announcement is that the kingdom of man, which I call Babylon, is fallen. A segunda proclamação angelical, o segundo anúncio, é que o reino do homem, que eu chamo de a grande Babilônia, caiu. Now, this announcement is made in the middle of the tribulation, Esse anúncio é feito no meio da tribulação, right when the Antichrist has finally achieved world governance. quando o anticristo conseguiu obter o governo do mundo inteiro nas suas mãos. And God's angel announces right at the peak of satanic rule E o anjo de Deus anuncia em pleno auge do reinar satânico that you're going down, Babylon. que Babilônia, você vai cair. It won't be for another 3.5 years, but you're going down. Não vai acontecer nos próximos 3 anos e meio, mas você vai cair. And he's warning them ahead of time. Então ele está alertando a eles de forma adiantada, digamos assim. And then we have the third angelic announcement, Aí nós temos o terceiro anúncio, a terceira proclamação angelical, which warns that everyone who receives the mark of the beast are destined for the lake of fire for eternity. que alerta que todos os que recebem a marca da besta estão destinados ao lago de fogo eternamente. And you see the scripture passage E você tem aí a passagem das Escrituras que trata disso. that if anyone receives the mark of the beast, then their destiny is in the lake of the fire forever. Que se alguém recebe a marca da besta, o seu destino é o lago de fogo eternamente. And this is why he has these angelic announcements in the middle, because they're getting ready to go in the second half of the tribulation. É por isso que esses anúncios angelicais, essas proclamações acontecem, porque estão prestes a entrar na segunda metade da tribulação. And so now we go and pick up with the 7th trumpet judgment, which gives rise to the bowl judgments. E agora nós chegamos à 7ª trombeta, que dá início aos 7 juízos das taças. The bowl judgments occur toward the end of the tribulation Os juízos das taças ocorrem rumo ao final da tribulação, and prepare the world for the battle of Armageddon. preparando o mundo para a batalha do Armagedon. So we can see the first bowl, let me back up. The 7 bowl judgments are similar to the 7 trumpet judgments. Os 7 juízos das taxas são semelhantes aos 7 juízos das trombetas. But this time they are a full judgment and not partial. Mas agora eles são juízos completos, não são parciais. And we see that the 6th bowl judgment in Revelation 16:12 through 16 is poured out upon the Euphrates River. E nós vemos que o 6º o juízo das taças é derramado sobre o rio Eufrates. The dried river prepares the way for the kings of the east. O rio seco prepara o caminho dos reis do leste. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Os espíritos são demônios, que operam falsos sinais para juntar o mundo para o juízo em Armagedon, em Israel. And so, even though Satan's preparation is to attack God's people Israel, E embora os preparativos de Satanás sejam para atacar o povo de Deus, Israel, our sovereign God is merely using Satan to draw men to judgment in Israel. o nosso Deus soberano simplesmente está usando Satanás para reunir os ímpios para serem julgados em Israel. And then we see the 7th bowl judgment
in chapter 16, verses 17 through 21. Aí nós vemos a sétima taça, o sétimo juízo de taça em Apocalipse 16, 17 a 21. And this is poured out upon the air. E isso é derramado pelo ar. A voz do templo celestial diz: feito está. Há um terremoto global que abala Jerusalém, que é dividida em 3 partes. As cidades das nações são destruídas, toda ilha é destruída, todos os montes são destruídos, pedras de saraiva caem sobre os homens, com 40 quilos cada uma. You talk about targeted munitions. Falar sobre munição com alvo bem específico. And what is the people's response? E qual é a reação das pessoas a tudo isso? They blaspheme God instead of repenting. Em vez de se arrependerem, eles blasfemam contra Deus. And this gives rise to what we call the campaign of Armageddon, E isso dá início ao que nós chamamos da campanha do Armagedon, which is going to unfold in 8 stages. que vai se desmembrar ou vai ocorrer em 8 estágios. The first stage is the gathering of the armies of the Antichrist in the valley of Megiddo, right up in the north part. O primeiro estágio é a reunião dos exércitos do Anticristo no Vale do Megido, na parte norte. This is a staging ground. Esse é o palco, This is not where the battle takes place. onde ele se prepara, não é onde a batalha vai ocorrer. The word Megiddo comes from the city right there called Megiddo. A palavra Megido vem da cidade chamada Megido, que está ali onde eu estou apontando, And it is on a hill. e é numa montanha, And the Hebrew word for mountain is Har. e a palavra hebraica para montanha é Har. And so you put the word Har together with the city Megiddo, and it's Harmageddon. Então, quando você junta a palavra Har com Megido, você tem Armagedon. E eu estou ali na foto, na cidade de Megido, você pode ver que é uma montanha, And behind me is the Jezreel Valley where the armies will gather. e ali está o vale de Jezreel, onde os exércitos se reunirão. And they will come to attack, they're coming to attack Jerusalem, God's city. E eles estão vindo para atacar Jerusalém, a cidade de Deus. And apparently President George W. Bush is not the only person who believes in unilateral preemptive strikes. Ok. Aparentemente, o presidente Bush não é o único que acredita em ataques anteriores a que você seja atacado, que sejam unilaterais. Because as Satan and the Antichrist are getting ready to attack Jerusalem, Porque à medida que Satanás e o anticristo estão prestes a atacar Jerusalém, God will attack Babylon, Satan's capital. Deus vai atacar a Babilônia, que é o acampamento de Satanás. And it says in Revelation 18, Em Apocalipse 18 nós lemos: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu a grande Babilônia. and then we Porque see this. em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. We see the city of Babylon has been being rebuilt since the late 60s. Nós dizemos que a cidade da Babilônia tem sido reconstruída desde o final da década de 60. And here's a satellite image 2 years ago of the current city of Babylon. E aqui nós temos uma imagem de satélite tirada da atual cidade da Babilônia. And I believe that Babylon, the city, will become the capital of the Antichrist at some point in the tribulation. E eu creio que a Babilônia, a cidade, vai se tornar a capital do anticristo em algum momento da tribulação. And they have spent billions of dollars already rebuilding it, and one day it will become his capital. Bilhões de dólares já foram gastos na reconstrução da Babilônia e um dia vai se tornar sua capital, a capital do anticristo e de Satanás. Then the next stage is the fall of Jerusalem. O próximo estágio é a queda de Jerusalém. And we see that Zechariah 14, 2 says, E nós vemos que Zacarias 14:2 diz: oh, it's in English. 14:2.
Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Then the next stage is the armies of the Antichrist go to Basra, which is down here. And now if we... Go ahead. O próximo estágio é que os exércitos do anticristo vão para Basra, que fica aqui embaixo. Now we learned from Revelation chapter 12 that the Jews in the middle of the tribulation flee to the wilderness to Basra. E nós vemos em Apocalipse 12 que os judeus fogem para o deserto, para essa região, mesma região. The city of Petra is in the area called Basra. Então essa cidade de Petra está na região chamada Basra. And that's why we believe that they'll likely go to that city. Então é por isso que nós cremos que provavelmente eles irão para essa cidade. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo. E todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. So we see that the armies are going to attack the Jews in Basra. Então nós vemos que os exércitos vão atacar os judeus em Bosra. Now by this time Israel the Jews become believers. A essa altura os judeus se tornam crentes. And we see in Zechariah 12:10 where it says, E nós lemos em Zacarias 12:10 que diz: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Then the next stage is what we could call the second coming of Christ to rescue the Jews at Basra. O próximo estágio é o que nós chamaríamos a segunda vinda de Cristo para resgatar os judeus em Bosra. And the scripture says in Isaiah 63:1-3, e o texto bíblico diz em Isaías 63, 1-3: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. This is why when Jesus returns to the Mount of Olives in Revelation 19, é por isso que quando Jesus volta ao Monte das Oliveiras em Apocalipse 19, it says that he has blood sprinkled on his garments. ele tem sangue salpicado sobre as suas vestes. I believe it's because he's been to Basra first. Eu creio que é porque ele primeiro foi a Bosra to rescue the Jewish believers. Para resgatar os judeus Then crentes. The seventh phase is the end of the fighting at the Valley of Jehoshaphat. A sétima fase é o fim da luta no Vale de Josafá. In fact, it was said of George Whitefield, the great English evangelist, aliás, já se falou de George Whitefield, o famoso evangelista inglês britânico, that he could say the word Jehoshaphat and make women weep. Que ele conseguia falar a palavra Josafá e fazer com que as mulheres chorassem. Well, I don't have that ability. Eu não tenho essa capacidade. So we'll move on and read what the scripture says. Então nós vamos ler o que as escrituras dizem. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Notice it says, because they have divided my land. Repare que diz que eles dividiram a minha herança.
This is why God is judging the nations. É por isso que Deus está julgando as nações. This is why I'm opposed to Israel giving up any of her land today. You are opposed? Yes, okay. É por isso que eu me oponho ao fato de Israel abrir mão do seu território ainda hoje. The valley of Jehoshaphat is the valley that runs all the way up and down the Rift Valley, about 200 miles. O Vale de Josafá é um vale que percorre uma distância de aproximadamente 320 quilômetros, 360 quilômetros. And that's where it says the blood will run to the horse's bridle. E é onde diz que o sangue chegará até o freio dos cavalos. Then we see the eighth stage is the victory ascent upon the Mount of Olives. E aí nós vemos que o oitavo estágio é a vitória sobre o Monte das Oliveiras. Here Jesus Christ returns as described in Revelation chapter 19. Aqui Jesus Cristo volta conforme descrito em Apocalipse 19. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem em seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. So Jesus Christ returns to judge mankind and reign on the earth. Então Jesus Cristo volta para julgar a humanidade e reinar sobre a terra. And then we see in Zechariah 13:8-9. E aí nós lemos em Zacarias 13, 8 e 9 o seguinte: Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. And we see that the Jewish remnant will be saved Então nós vemos que o remanescente judaico será salvo and come to faith in Jesus Christ. e colocará sua fé em Jesus Cristo. So we now move from the second coming into the millennium period. Então aí nós nos movemos do final da segunda vinda para o período do milênio. Now, the book of Daniel chapter 12 teaches there'll be a 75-day interval between the second coming and the start of the millennium. O livro de Daniel nos ensina que haverá um intervalo de 75 dias entre a segunda vinda e o início do milênio. Now we know from the earlier portion of Daniel Conhecemos a partir da primeira parte de Daniel that the second half of the tribulation will last 1,260 days. que a segunda metade da tribulação durará 1260 dias. So therefore, Christ returns after 1,260 days. Então Cristo volta depois de 1260 dias. And it says in Daniel chapter 12 that it implies that the temple will be cleansed after 1,290 days. E em Daniel 12, o texto diz Daniel 12? Yes. Que o templo, há uma implicação de que o templo será purificado depois de 1290 dias. And so that's where we come up with the 30-day period. E aí que nós obtemos esse período de 30 dias. And then it says, blessed is he who maketh to the 1,335th day. E aí o texto diz: bem-aventurado aquele que chega ao dia de número 1335. Since it talks about the blessed state, Então, já que ele fala do estado de bênção nessa altura, apparently that is where the judgment of the sheep and the goats will occur. aparentemente é quando ocorrerá o juízo dos bodes e das ovelhas. So possibly during the 45-day period, God will purge out the goats.
Então, possivelmente durante esses 45 dias, Deus haverá de purgar o mundo dos bodes, so that the sheep may enter into the millennial kingdom. para que as ovelhas entrem no reino milenar. And then Christ will reign for 1,000 years upon his throne in Jerusalem. Aí Cristo reinará durante 1000 anos sobre o seu trono davídico em Jerusalém. The curse will be removed apart from death. Exceto pela morte, a maldição será removida. There will be a millennial temple brought down from heaven. Haverá um templo milenar que baixará do céu. Sacrifices will be restored in the temple to show the holiness of God. Os sacrifícios no templo serão restaurados para mostrar a santidade de Deus. And mortals will, who are born into the kingdom E os mortais que nascerem durante o reino will have to accept or reject Jesus Christ as their Savior. terão que aceitar ou rejeitar a Jesus como seu Salvador. And at the end, those who've rejected him as their Savior E ao final do milênio, aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador will be attracted by Satan, who will be released at the end of the millennium. serão atraídos por Satanás, que será libertado ao final desse período de 1000 anos. And they will gather around the holy city of Jerusalem. E eles se ajuntarão ao redor da cidade santa de Jerusalém. And instead of taking 7 years to judge them, God will strike them dead with lightning. E em vez de usar um período de 7 anos para julgá-los, Deus acabará com eles com um relâmpago. And then earth history will come to an end. E aí a história humana chegará ao fim. And we will experience the great white throne judgment. E nós passaremos pelo o juízo do grande trono branco. And what God will do is collect the unbelievers down through history. E o que Deus fará é coletar todos os incrédulos ao longo da história. And the Old Testament calls the place of the dead Sheol, and the New Testament calls it Hades. E o lugar dos mortos no Antigo Testamento é chamado de Sheol, e no Novo Testamento é chamado de Hades. Now, believers will be resurrected at different times in history. Os crentes serão ressuscitados em diversas partes da história. The church will be resurrected at the rapture. A igreja será ressuscitada no arrebatamento. All other believers at the second coming will be resurrected. Todos os demais crentes serão ressurretos na segunda vinda. And we assume that at the end of the millennium, new believers will be resurrected at the end of the millennium. E nós cremos, pressupomos que os que se converteram durante o milênio e morreram serão ressuscitados ao final do milênio. But all of the unbelievers will be kept in Hades until the end of history. Mas todos os incrédulos serão mantidos no Hades ou Sheol até o final da história humana. And if we want to use an analogy, E se quisermos usar uma analogia, it's like when a person commits a crime and is taken to the local jail. é como uma pessoa que comete um crime e é levada presa na cadeia local. Then they go and have their court date. Aí eles vão para o julgamento no tribunal. And then they are convicted and taken off to the penitentiary, E aí vem a sentença e essa pessoa é levada para a penitenciária, where they serve their time. onde essa pessoa cumpre a sua sentença. So all unbelievers today are in the local jail. Então todos os incrédulos hoje mortos estão na cadeia local. But their destiny after the great white throne judgment Mas o destino deles depois do juízo do grande trono branco will be the lake of fire where no one is currently dwelling. será o lago de fogo onde atualmente ninguém habita. Now, the local jail and the penitentiary are different but similar. A cadeia local, a penitenciária são diferentes, mas são semelhantes. And Hades currently has fire and brimstone, O Hades hoje já tem fogo e enxofre, but it is not the lake of fire. mas ainda não é o lago de fogo. And I want to go back. Let's go back to the great white throne judgment. There you go. And every unbeliever will appear before God. E todo incrédulo comparecerá diante de Deus.
and they will check and see if his name is written in the Lamb's Book of Life. E será verificado se o nome dessa pessoa está inscrito no livro da vida. And if, since he has rejected Christ as his Savior, his name will not be there. E já que ele rejeitou a Cristo como Salvador, o nome dele não estará no livro da vida. And therefore God will look into the books, plural, E aí Deus olhará nos livros, plural, which contains a record of everything each person has done in their own life. que contém um registro do que cada pessoa fez na sua vida inteira. Now, I don't know if God's upgraded to computers yet, Eu não sei se Deus já está no mundo dos computadores, but he has a record of everything everyone's done. mas fato é que ele tem um registro de tudo que todo mundo fez durante a história. And therefore, they'll be judged according to their works Então essas pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras, because they've rejected Jesus. porque rejeitaram a Cristo. And the Bible says that our São righteous, como trapos de imundícia aos olhos de Deus. so you can imagine what our evil deeds are like. Então você imagina o que as más obras são aos olhos de Deus. And we will be judged not according to our peers. Unbelievers will be judged not according to their peers, E os incrédulos não serão julgados de acordo com seus semelhantes. they'll be judged according to whether they measure up to God's perfect righteousness. Cada um será medido conforme a justiça perfeita de Deus, contra a justiça perfeita de Deus. And therefore, every unbeliever will fail the test and be cast into the lake of fire. Então todo incrédulo falhará no teste, não passará no teste e será lançado no lago de fogo. And the scripture says that after this time, God will destroy the present heavens and present earth, E o texto diz que Deus destruirá a essa altura o atual céu, a atual terra, and he will create a new Jerusalem, e ele criará uma nova Jerusalém, which the Bible says will be 1,500 miles wide, e que a Bíblia diz que tem 2.000 e tantos quilômetros de dimensão. 1,500 miles long, Ela é quadrangular, ela tem a mesma dimensão, and 1,500 miles high. portanto de altura, a largura e comprimento. And this is where believers will dwell. E aí que os crentes habitarão. That means if you're here today and you're a believer, you will get to live in Jerusalem for eternity. Se você está aqui hoje, você é um crente, isso equivale a dizer que você vai morar em Jerusalém por toda a eternidade. Now it tells us that the new heavens and the new earth Nós somos informados que os novos céus e a nova terra there's no longer any death, crying, or pain. não conterão mais morte, pranto ou dor. Todas as coisas foram feitas novas, o mar já não existe, sem necessidade de sol e lua, não haverá mais noite, não haverá mais coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, não haverá mais maldição, não haverá mais sol, os crentes contemplarão a face do Pai. And so we will spend eternity getting to know God. Então nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. The Bible says, eye hath not seen, A Bíblia diz que o olho não viu, ear hath not heard, nem ouvido ouviu, nor has entered into the heart of man nem jamais passou pelo coração do homem the things that God has in store for those of us that know him. aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o conhecem. We got a great future. Temos um futuro promissor à nossa frente. And we're going to live in a place that will not have a poor side of town. E nós viveremos num lugar que não terá um lugar mais pobre nessa cidade. The streets will be paved with gold, As ruas foram pavimentadas com ouro and it will be protected by God's angels. e será protegida pelos anjos de Deus. No evil will be able to enter in there. Não haverá mal que penetre essa cidade. Now, I'll tell you what, go back. If you're here today Se você está aqui hoje and you know Jesus Christ is your Savior, e você conhece Jesus como seu Salvador, no matter how good or bad your life is now, não importa quão boa ou ruim seja a sua vida neste momento, you've got a great future. você tem um futuro promissor. But if you're here today Mas se você está aqui hoje and you have never trusted Jesus Christ as your e Savior, você nunca colocou a sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador,
you will fail at the great white throne judgment. Você não passará no juízo do grande trono branco. And no matter how good or bad your life is, Não importa quão boa ou ruim tenha sido a sua vida. this is the best it'll ever be for you. O melhor que a sua vida ficará é o que ela é hoje. And this is why at the end of the book of Revelation, É por isso que ao final do livro do Apocalipse, it says, the Spirit and the bride say, come. o texto diz, o Espírito e a noiva diz, vem. Anyone who is thirsty, come and drink of the water. Qualquer que tem sede, venha e beba das águas. If you have a desire for God's righteousness, Se você anela pela justiça de Deus, then come to Jesus Christ and partake of His righteousness. venha a Jesus Cristo e participe da justiça de Cristo. God, the Holy Spirit, Deus, o Espírito Santo, and His church, the bride, e a noiva, a igreja, say, come. dizem, vem. Exchange your sin for Christ's righteousness through simple faith. Troque os seus pecados pela justiça de Cristo no colocar simples de fé em Jesus. Why spend eternity in the lake of fire Por que passar a eternidade no lago de fogo, when you can spend eternity in the New Jerusalem quando você pode passar a eternidade na Nova Jerusalém? and not only get to live in a nice place, E não apenas viver num lugar lindo, but get to know God Mas- face to face. conseguir conhecer a Deus face a face. And that's why if you're here today and you're a believer, E é por isso que se você está aqui hoje e é um crente, knowing the future should motivate us to holy living in an ungodly age. conhecer o futuro através das profecias deveria nos levar a uma vida santa numa era de impiedade. Prophecy should give us an eternal perspective A profecia deve nos dar uma perspectiva do eterno, of knowing what the future is like. sabendo o que será o futuro. And because we know what the future is like, E já que conhecemos o futuro, then it should motivate us to live these 70, 80 years here on earth isso deveria nos motivar a viver os 70, 80 anos que temos sobre a terra, sacrificially living for God. de forma sacrificial em nome do Senhor. 1 John 3, 2 through 3 says, 1 João 3, 2 e 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. notice that this passage says you're supposed to act in the present Veja que esse texto diz que você tem que agir no presente, based upon what your future destiny is. com base no seu futuro destino. So we're to live sacrificially for Christ, Temos que viver de forma sacrificial por Cristo. and we're supposed to be involved in evangelism, E temos que estar envolvidos no evangelismo, to take as many of our friends with us to live with us in the New Jerusalem. para levarmos conosco tantos amigos quantos pudermos para viverem conosco na Nova Jerusalém. And you can only do this by giving the good news of Jesus E Christ. só podemos fazer isso partilhando as boas novas do Evangelho de Cristo. And also, we should send missions to the whole world. Let's E pray. também deveríamos enviar missionários ao mundo inteiro.